Aleluia! Glória a Deus! Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre na tua casa. Eu sou sua irmã em Cristo, Morgana Kelly, e nessa hora eu venho trazer o devocional Luz do Dia. Que essa palavra venha te levantar, que essa palavra venha te fortalecer e que possa fazer você caminhar sempre no propósito, no caminho do Senhor, que é não desmorecer e sim levantar todos os dias, pois o Senhor nos dá porção acostumada, o Senhor nos dá força diariamente para enfrentarmos e vencermos as adversidades da vida. Amém? Aleluia! Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por minhas irmãs e meus irmãos estarem junto comigo, Senhor Jesus, falando da tua palavra e comendo, Senhor, o teu maná. Obrigada, Senhor Jesus, pois até aqui tu tem nos sustentado. Obrigada, Senhor Jesus, venha nos renovar todos os dias. Nos renova, Senhor Jesus, nos cubra com o teu sangue, Senhor. Só basta uma gota do teu sangue para sermos, Senhor, curados, purificados, fortalecidos, Senhor, na rocha. Venha sobre nós, Espírito Santo, somos totalmente dependentes de Ti. Venha sobre nós nos fortalecendo, dando o escape que precisamos, Senhor Jesus, a força necessária para vencermos, Senhor, e que possamos romper em fé todos os dias, um dia após o outro. Aleluia! E o devocional Luz do Dia de hoje se encontra no Salmo 145, no versículo 14, que diz assim: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Ao homem cabe tomar decisões sobre os caminhos que seguirá. Ele pode escolher conforme a orientação do Senhor, ou pode seguir segundo o seu coração o orienta. No entanto, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, ou seja, quem se deixa levar por seus próprios sentimentos, normalmente faz escolhas erradas. Aquele que escolhe viver segundo o conselho de Deus, faz escolhas mais acertadas. Mas, mesmo que faça escolhas erradas, se porventura vier a cair e ficar prostrado, o Senhor é tão misericordioso que não levará em conta as nossas escolhas. É certo que essa pessoa sofrerá o dano devido por seus atos. Deus, por sua vez, ajudará tal pessoa a levantar-se, retomar o seu caminho e reerguer-se espiritualmente e em todas as áreas de sua vida na qual sofreu algum tipo de dano. O Senhor nos diz nessa palavra, muitas pessoas, e principalmente o diabo, fala que quando caímos, não, você caiu, você era uma bênção, tudo aqui era uma bênção e tudo, você caiu, então você não merece mais receber as misericórdias do Senhor, o perdão do Senhor na tua vida. Mas não é isso que o Evangelho de Deus, que é amor, que é vida, nos ensina. A palavra do Senhor diz que quando pedimos perdão ao Senhor, se pecamos contra Ele, somos perdoados e temos uma nova chance. Porque muitas vezes a queda, meus irmãos, ela vem também, ela vem e nós vamos sofrer sim pelas consequências dos nossos erros. Deus ele vai te lapiar, Deus ele está pensando, Deus ele vai te castigar. Não, Deus não é um Deus assim, Ele é um Deus misericordioso, se bem como minha tia falava, Deus é um Deus de amor, mas também é fogo consumidor ou abrasador, né? Mas o que nós sofremos ao longo da nossa caminhada são as consequências dos nossos atos. Não tem nada a ver com Deus vir castigar. Nós seremos castigados pelas decisões erradas que nós tomamos, que nós pegamos pensando que eram decisões acertadas e não foram.
Então, se você está sofrendo, se você está num deserto, né? Não olhe para esse deserto como se fosse uma penitência que Deus te colocou aí. Mas veja esse deserto como uma oportunidade de viver, uma oportunidade de ter uma vida, um encontro, uma experiência com Deus. Quantas pessoas não tiveram uma experiência com Deus em deserto e saiu com Deus de lá? Muitas vezes posso até olhar para trás e ver apenas uma pegada, mas a pegada era de Jesus Cristo, pois o Senhor, nos momentos mais difíceis em nossa vida, Ele nos leva no colo. Ele nos levanta, Ele calça em nós um sapato novo, nos dá ainda um anel, né? E aquele anel significa que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos que andar, ser misericordioso, temos que amar os nossos irmãos. Não interessa quem seja, é nosso irmão e temos que amar. Então temos que aprender que o Senhor, Ele ampara a todos os que caem. Todos que caem, todos hoje têm uma oportunidade de se levantar, mas poucos querem se levantar. Uns querem se levantar, outros querem continuar prostrados, e outros gostam de estar caídos, gostam de se terem como pobre, como miserável, entendeu? E quer viver sim, sempre das misericórdias dos irmãos, mas nós temos que viver das misericórdias de Deus. Muitas pessoas gostam de se fazerem de pobrezinhos e muitas pessoas gostam de estar nessa posição, por incrível que se pareça. O Senhor nos ensina que quando caímos é Ele que nos levanta, mas nós temos que abrir a porta. Lembra quando Jesus disse, retire a pedra? Ele foi lá e ressuscitou Lázaro, né? Cabe a nós fazermos o primeiro ato. Lembra quando ele disse, levanta-te e eu falarei contigo. O Senhor fala conosco quando nós estamos de pé. Quando nós estamos caídos, cabe a nós entrarmos no nosso quarto, fechar os nossos olhos, tocar o nosso joelho no chão e pedir a misericórdia de Deus. Isso é ter o primeiro ato em Cristo. Você vai ter que ter o seu primeiro ato de fazer alguma coisa, né? A primeira ação tem que vir de nós. O Senhor ampara todos os que caem. O Senhor, Ele protege. Mas quantos querem ficar ali? E o Senhor também levanta. Mas cabem a nós querer ou não ser levantados. Se levantar, né? E levanta todos os que estão prostrados. Não interessa onde você caiu, não interessa o tamanho do pecado, porque para Deus não existe pecado pequeno e pecado grande. Tudo é pecado, né? Mas só não somos perdoados quando blasfemamos contra o Espírito Santo. O que é blasfemar, Morgana? Blasfemar é você atribuir um milagre, uma palavra, uma obra do Espírito Santo a Satanás. Você dizer que aquela obra, aquilo que foi atribuído que a Deus, aquilo que o Espírito Santo colocou a mão e fez transformar, fez um milagre, a pessoa atribuir aquela coisa a Satanás. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo e não é perdoado. Mas se você tem esse temor no teu coração, assim como o meu pastor fala, fica quieta aí, fica quietinho, porque você não blasfemou. Amém? Quando você tem o cuidado, quando você tem aquele medo de você ter blasfemado contra o Espírito Santo, significa que você não blasfemou, pois o temor do Espírito Santo ainda continua no teu coração. E isso significa que ele ainda está com você. Quando há blasfêmia mesmo contra o Espírito Santo, ele sai do templo, do teu templo, que é o teu coração. Ele sai da tua vida, pois ele se entristece e ele não pode mais viver, né? Perto de nós, quando blasfemamos, mas misericórdia, Senhor, da nossa vida nos protege, em nome do Senhor. Então a palavra é, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados.
Se você está caído hoje, hoje é dia de se levantar. Hoje, você que está prostrado, hoje é dia de se levantar. Hoje o Senhor me mandou aqui com essa palavra para te levantar, homem de Deus, mulher de Deus. Então venha orar comigo, amém? Pai, o Senhor é misericordioso, além daquilo que pensamos ou imaginamos. Senhor, por tua graça e bondade sobre nossas vidas e pela direção que temos, Senhor Jesus, a mesma disposição por meio do teu Espírito Santo. Nos ensina, Senhor Jesus Cristo, em cada queda, mesmo em cada queda, nos ensina a dar sempre o primeiro passo, a nos levantar, Senhor. A nos dar, Senhor Jesus, outra oportunidade, pois a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos e é renovada a cada dia, a cada manhã. Senhor, obrigada, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família. Obrigada, Senhor, porque nós somos templos do Espírito Santo. Por mais que venhamos a cair, por mais que estejamos, Senhor, caídos ou prostrados, Senhor Jesus Cristo, tu vem nos levantar. Venha sobre nós, Senhor Jesus Cristo. O Senhor é tão misericordioso que não levará em conta as nossas escolhas, as nossas falhas. E estás disposto sempre a nos levantar. Meu irmão e minha irmã, você que se encontra enfraquecida, você que se encontra enfraquecido nessa hora, peça ao Senhor que te levante. Cabe a você se chegar ao Senhor. A palavra do Senhor diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então se levante, é você que tem que dar o primeiro passo para a renovação, para ser renovado, transformado, restabelecido, fortalecido pela graça do nosso Senhor. O Senhor, Ele veio hoje te amparar, Ele veio te levantar, Ele veio fortalecer as tuas pernas para que você continue andando na casa dele, no caminho do Senhor, pois a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para as nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor Jesus, que tu venha abençoar todos os que me escutam nessa hora. Pai, faz derramar, Senhor, o teu bálsamo. Derrama a tua glória, Senhor, neste lugar. Derrama a tua glória, Senhor, nesse ambiente de trabalho. Derrama a tua glória, Senhor, nessa casa, nesse hospital, nesse presídio, nesse morador de rua. Ó Espírito Santo, aqueles que se encontram afastados dos teus caminhos, que eles possam, Senhor, se erguer e que tu venha voltar a falar com ele, que tu venha, Senhor, a voltar a caminhar com ele, Pai. Ó Espírito Santo, dá novas oportunidades ao teu povo, pois sabemos que a tua palavra diz que tu nos ama e um amor tão tremendo, é um amor, Senhor, sem igual. E é por isso, Senhor Jesus Cristo, que nós hoje pedimos perdão, Pai. Em nome de Jesus, derrama a tua glória, o teu renovo, Senhor, sobre essas pessoas que estão fazendo a nova aliança contigo. Venha sobre eles, Senhor, derrama o bálsamo, derrama o teu Espírito Santo, derrama tuas águas, Senhor Jesus. Aleluia. Lebasuire, decantará labasuire, decantará labas. Redecantalabasuire. Oh, aleluia, venha sobre eles, Senhor. Dá vestes limpas, Senhor Jesus. Derrama, Senhor, os rios e águas vivas, Senhor, sobre a vida de cada um. Dá renovo, Senhor, dá força para continuar, pois é tu que levanta o caído, é tu que levanta o prostrado, é tu que ampara todos que caem, Senhor, e levanta todos os que estão prostrados diante de ti. Ó, Senhor Jesus, levanta esse teu povo, Pai. Dá visão espiritual, Senhor, esse pai também de família, mãe de família, para que possa, Senhor, através dele, Senhor, dar palavras que saem da boca de cada um, a sua família ser restaurada, o seu filho ser restaurado, sua filha ser restaurada, a todos que me ouvem, Senhor, dá força em nome de Jesus, assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus, aleluia, graça e paz em nome de Jesus, glória a Deus e aleluia. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus.